Olá, tudo bem? 3 de julho, começando o segundo semestre de 2023, edição 457 do 3 Minutos, vai falar sobre qual a ligação, né, a ligação dos três projetos relevantes que a Câmara dos Deputados pretende votar durante a semana. Vamos pensar e tentar entender que tudo está envolto, integrado no arcabouço fiscal tributário nacional. Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Primeiro, o projeto de lei 2384, que trata do voto de qualidade no Conselho de Contribuintes, do CARF, né? O CARF que julga as discussões fiscais desse manicômio tributário que existe hoje no Brasil, no qual nós estamos tentando resolver na reforma tributária. O governo mandou a medida provisória 1160, tá? Para quê? Para que, em caso de empate, deu empate, são três membros indicados pelo governo, três membros indicados pela sociedade. No caso de empate, vale o voto do governo. Logicamente que isso era assim até 2020, quando houve a mudança e em caso de empate, a vitória passou a ser dos contribuintes. O governo propõe que ele volte a ser vitorioso nessas situações. Bom, de qualquer maneira, isso vai ser julgado essa semana. Espera-se que seja julgado essa semana, né? A medida provisória 1160 perdeu a validade em 1º de junho, então há o projeto de lei 2384, mandado pelo governo, para votar esse caso. De 20 a 30 bilhões, segundo os deputados, né, segundo o próprio CARF, aconteceram julgamentos durante a vigência da MP que deram vitória ao governo por conta desse empate de 20 a 30 bilhões. Então, há outro projeto de lei tentando anular esses julgamentos que foram dados favoráveis à União. Isso também deve ser votado essa semana. Isso está travando o restante, tá? O projeto de lei complementar número 93 de 2023, aqui de verde, né? O novo arcabouço fiscal, o tão falado arcabouço fiscal, que, na verdade, faz um controle dos gastos públicos. Fundamental esse controle, porque a gente não pode falar de reforma tributária, de um eventual aumento de arrecadação tributária, mesmo que para alguns setores, se não tiver um arcabouço fiscal, uma lógica no gasto público. A arrecadação tributária está intimamente, totalmente ligada com o gasto público. É fundamental que a gente consiga reduzir o volume de gasto, ter eficiência nesse gasto, para que a gente possa fazer uma mudança cultural e fazer com que a população entenda a necessidade de pagar tributos e que essa cobrança de impostos, taxas e contribuições seja a mais justa, a mais progressiva possível, mas se eu não arrumar, não organizar o gasto público, não adianta nada. E, por fim, não menos importante, talvez o mais importante, e que acaba se integrando com o todo, a PEC 45 de 2019, o substitutivo dela, apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro na semana passada, no final da semana anterior, né? Essa PEC 45 faz o seguinte: ela faz a reforma tributária, eu não deixo de escrever, parcial. Não é a reforma tributária completa, porque não mexe na tributação da renda, me desculpe, não é a reforma tributária. O que essa reforma, esse projeto 4519 propõe? Que, na essência, eles chamam de reforma tributária sobre o consumo. Propõe a criação da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, em 2028, propõe a criação do IBS, Imposto de Bens e Serviços, 2028 a 2032, vai entrar de forma gradativa. A CBS, na verdade, entra de 2026 a 2028. Ela entra como teste durante 2 anos, 26 e 27, e entra definitivamente em 28. O que vai ser a CBS? A CBS iria substituir o PIS e a COFINS. Você extingue o PIS, extingue a COFINS e transforma na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços Federal. E o IBS? O IBS iria substituir o ICMS e o ISS. Tá? Agora, tem tudo que a gente já conversou aqui e vai conversar depois, alíquota por fora, alíquota unificada por Estado. No caso, o Estado define uma alíquota, o município define a sua. Quer dizer, logicamente, ele vai ter uma alíquota só, mas ele vai ter direito a definir a sua alíquota. Cada município vai ter a sua alíquota, cada Estado terá a sua. A lógica do cashback, devolução da população mais carente, e todo o conjunto, a tributação totalmente no destino, né? Devolução rápida, célere para os exportadores. O problema, gente, é que, por melhores que sejam as ideias, as intenções, os ótimos estudos feitos pelos economistas, há um grupo respeitável
qualificadíssimo, que de melhor tem no Brasil de profissionais, de economistas, contribuindo, ajudando o governo com estudos, com orientação, com dados para o processo de reforma tributária. Por mais que isso esteja à disposição do governo e essa turma esteja ajudando com dedicação, com patriotismo, a maioria, ao país, o projeto ainda carece de muita coisa, né? Há muito direcionamento para a lei complementar. Tudo vai ser resolvido em lei complementar. Nem a alíquota, na verdade, nós temos um direcionamento de qual alíquota será aplicada. Então, a gente vai ter bastante dificuldade de avançar nesse processo de criação da CBS e do IBS, que vão ser, na verdade, como se fosse um tributo só. Embora sejam dois, a ideia é que a legislação seja unificada. O que vale para um, vale para outro. Não vai ter cobrança dos dois. Vão ser os dois cobrados de forma integrada. Quer dizer, você vai integrar os dois tributos, tá? Por conta mais de destinação do dinheiro, que você não vai ter um tributo só. Vai se criar também o imposto seletivo, né? O IS. Eu já ia falar imposto sobre serviço. Não, imposto seletivo. O IS vai substituir o IPI, mas há uma incerteza enorme também aí. Por quê? O IS seria, a princípio, monofásico, cumulativo, cobrado uma vez só, sobre aquelas chamadas externalidades negativas, né? Aí tem toda uma preocupação: quais produtos serão listados ali? O biscoito recheado vai estar ali, aqueles biscoitos, né, com aquele recheio gostoso, mas que faz um mal danado para a saúde. Quais itens entrarão ali, além dos já tradicionais? Cigarro, bebida, né? A bebida alcoólica, aquela coisa toda, refrigerante, além disso tudo. Quais produtos entrarão no imposto seletivo? Como ele será cobrado? Qual a ligação dele com a CBS, com o IBS? A gente precisa ainda refinar bastante essa situação. O projeto propõe ainda mudança na tributação sobre patrimônio, falta explicações mais detalhadas sobre isso, mas você torna o IPVA, pode ser um imposto progressivo, cobrado conforme o tipo do carro, o valor do veículo, né, e os danos ambientais. Bem interessante esse dispositivo colocado na Constituição. O imposto sobre herança poderia ser cobrado de forma progressiva, ou deveria ser cobrado de forma progressiva no país inteiro. Já o é em boa parte dos estados, mas tem uma alíquota limitada em 8%. Também não há uma definição na Constituição em relação a isso, é só uma carta de intenções. Agora, eu tenho a percepção que o texto, tá, sem querer ser pessimista, eu sou sempre um otimista, eu sou favorável à reforma, eu gosto da ideia, do racional, e estou à disposição para ajudar, sou pró-reforma e não contra a reforma, mas entendo que ela mexe demais na Constituição Federal. Traz muitas incertezas sobre sua viabilidade, né? Tem muita gente reclamando, lógico, tem o lobby setorial, tem cada um pensando em si, olhando no seu umbigo, não tentando olhar um pouco do todo, não fazendo as contas corretamente, mas eu tenho preocupação do assodamento. Eu entendo que o projeto, por melhor que ele tenha sido ajustado, né, pelo deputado Agnaldo Ribeiro, que é o seu relator, por mais boa intenção que ele tenha tido e apoio de uma equipe de economistas, eu entendo que ele não está pronto. Eles não têm condição alguma de ser aprovado essa semana na Câmara dos Deputados. Pode-se fazer uma boa discussão, um bom debate. Agora, vamos ter que carregar essa discussão da reforma tributária para o segundo semestre. Não vejo viabilidade, condições técnicas de aprovação desse projeto nessa primeira semana ou até na segunda semana antes do recesso parlamentar. É o que eu acho, é o que eu percebo. Agora, o CARF e o arcabouço fiscal, eles precisam ser votados e espero que sejam votados essa semana e que se debata, se aprofunde, né, a discussão, o debate sobre o processo de reforma tributária. Tá bom? Faça seu comentário, dê apoio aí ao nosso canal, a esse trabalho independente, técnico, qualificado, que busca trazer para vocês importantes informações da área contábil tributária, sempre segunda, quarta e sexta-feira, tá? Desculpem aí o 3 minutos mais longo, mas foi o que eu achei interessante fazer para a gente começar bem a semana e acompanhar o que vai acontecer de relevante para todos nós no Congresso Nacional. Um abraço, alegria!